Olá a todos, todas. Vamos dar sequência ao roteiro de estudos. Agora nós vamos falar da equação da parábola de vértice fora da origem do sistema. Então, todos os exemplos e casos que nós estudamos até agora da equação da parábola, ela estava com vértice na origem do sistema. Tá? E agora nós vamos falar como é que funciona quando o vértice está fora da origem. Alguns casos especiais do vértice fora da origem. Então, o primeiro caso, a gente vai estudar quando o vértice da parábola, né, ele está num eixo paralelo ao eixo y. Então, ó, não é exatamente o eixo y, tá, necessariamente, mas paralelo ao eixo y. Então, o que você vê? Você tem um deslocamento, né, nesse primeiro desenho aqui. Vamos ver, aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Você tem um deslocamento h, quantidade h no eixo x. Poderia ser pro lado negativo do eixo x, né? A gente colocando o lado positivo só para a ilustração o desenho ficar melhor. E um deslocamento k em relação da origem em relação ao eixo y. Então, sim, eu me afastei em relação ao zero do eixo x, eu me afastei h. Em relação ao zero do eixo y, eu me afastei k. O que a gente faz na hora de fazer a equação? É como se eu fizesse essa correção, ou seja, eu retiro essa quantidade h, olha só aqui, x menos h ao quadrado, o mesmo 2p, y menos k ao quadrado. Então é como se eu retirasse esse deslocamento, retirasse essa quantidade h do x e a quantidade k do y. E aí fica a equação bem equivalente ao que a gente via quando o eixo estava na origem, só que com essa correção, né? X menos h ao quadrado igual a 2p y menos k. Isso porque o eixo da parábola é paralelo ao eixo do y, né? Então, se você lembrar que quando o vértice está na origem do sistema e o eixo da parábola é o eixo y, você tem x ao quadrado igual a 2py, então você vai ver que agora a diferença para quando está deslocado é só você fazer essa correção. Retirar essa quantidade do quanto se deslocou. Tá? Isso é equivalente para o segundo caso, que é quando o eixo da parábola é paralelo ao eixo x. Então, não precisa ser necessariamente o eixo x, mas é paralelo ao eixo x. A única diferença é que agora você tem y menos k ao quadrado igual a 2px menos h. Por quê? Porque você corrigiu esse k, que é o quanto você se deslocou da origem no eixo y, e o h, que é o quanto você se deslocou da origem no eixo x. Porém, como o eixo da parábola é paralelo ao eixo x, você tem o y ao quadrado. Nesse caso, y menos k, tudo ao quadrado, igual a 2px menos h. Certo? Mas vamos ver dois exemplos que vão mostrar como é que a gente faz essas contas aqui de equação de uma parábola que tem vértice fora da origem do sistema. Então, aqui, vamos ver a equação da parábola de vértice. Vamos determinar a equação da parábola de vértice 3 menos 1, sabendo que y menos 1 igual a 0 é a equação da sua diretriz. Tá? Então, vou fazer o exemplo 1 aqui. Então, o exemplo 1 é o que a gente vai fazer. Vamos fazer de uma maneira bem geométrica esse exercício primeiro. Vamos ver que a gente pode resolver ele geometricamente. E aí depois que fica melhor do que a gente querer decorar muita fórmula. Tá? Então vamos lá. As informações são... Deixa eu só voltar aqui. O vértice é 3 e menos 1. Então vamos lá. 1, 2, 3 e menos 1. Então, para baixo. Aqui eu poderia ter usado... Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Vou ampliar um pouquinho. Aqui, porque senão vai ficar muito isso. 3 e menos 1, tá? Aqui está o vértice. Aqui está o menos 1.
Esse é o vértice. Bom, foi a informação, né? E o foco, quanto a informação, desculpa, a diretriz. A diretriz é y menos 1 igual a 0. Então vamos lá. Y menos 1 igual a 0. Então a equação é y igual a 1. Então vamos ver aqui. Vou botar uma corzinha aqui. Y igual a 1 aqui tá. Reta diretriz, tá? Vou botar aqui D. Deixa eu tirar aqui. Tá. Reta diretriz, então. Y igual. Aqui tá 1, né? Passa aqui pelo 1. Certo? Bom. Então, observe o seguinte. Ali está o vértice V, ou seja, marcado, botando aqui a letra V. E lá em vermelho está a reta diretriz. Isso significa que a sua parábola tem que estar se desenvolvendo para baixo. Ó. Por quê? Porque a sua parábola não pode cortar a reta diretriz. A diretriz é justamente a reta que está lá fora da parábola, que indica a equidistância, né? Quer dizer, os pontos que vão estar equidistantes da diretriz e do foco, né? É que vão formar os pontos da parábola. Bom, e onde é que está o foco? Vamos lá. Repara que a distância que tem da reta diretriz até o vértice, né? Você caminhou o quê? 2 unidades. Você saiu do 1 até o 0, até o menos, né? Do 1 até o menos 1, você tem 2 unidades. Significa que você precisa andar mais 2 unidades para chegar no foco. 1, 2. Aqui vai estar seu foco. Esse ponto aqui é menos 3, ou seja, andar mais 2 unidades. Tá? Por quê? Uma maneira de você olhar isso é o seguinte: esse ponto V, que é o vértice, é um ponto da parábola. A distância do vértice até a diretriz também tem que satisfazer a igualdade da distância do vértice até o foco. Então, se eu andei 2 unidades de medida para sair da diretriz até o foco, da diretriz até o vértice, eu preciso de mais 2 unidades para sair do vértice até o foco. Então eu já sei as coordenadas do foco. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Eu sei que as coordenadas do foco são menos... ali é o Y. As coordenadas do foco são aqui, né? 3 e menos 3. Né? Sempre lembrando, a gente começou com isso aqui, 3, né? Não confundir com o 2 que eu coloquei, que é a distância, né? Vou até apagar aqui para não dar o 2 que eu coloquei a distância. Muito bem. Bom, e agora? Eu sei o foco. Né? Lembra da equação? Né? A equação vai ser assim, ó. X menos H ao quadrado igual a 2P Y menos K. Certo? Que é uma coisa que a gente viu aqui, né? Primeiro caso aqui, ó, x menos h ao quadrado igual a 2p y menos k. Tá? Teve um deslocamento. Bom, a gente sabe quanto é esse h. Lembra? Eu disse, ó, eu quero retirar o quanto eu me afastei da origem. Então é x menos 3. Ó, o menos já faz parte da fórmula. Tá? Eu tenho ali um deslocamento de 3 positivos. Ficou x menos 3. Igual 2 vezes o p y menos k. Observa o quanto eu me afastei da origem, né? Aqui, ó, para chegar em relação ao eixo y, é menos 1, então fica menos o menos 1, ó. Tá? Não confundir, quer dizer, já tem um menos na fórmula. E você, para chegar o seu vértice aqui, se deslocou de menos uma unidade para baixo no eixo y. Então você está com essa equação assim: x menos 3 ao quadrado igual a 2p
y mais 1. Bom, só falta colocar o p nessa história aqui para a gente completar a equação. Tá, primeira coisa, né? O p é negativo, porque você tá com a sua parábola está voltada para baixo. Tá? Então eu já sei que o p é menor que zero. Isso eu já posso olhar pelo esboço do desenho. Mas qual o valor de p? Talvez não tenha. Então a gente não tenha dado tanta importância para o valor de p, esse p minúsculo aqui, né? No começo da teoria, porque o foco aparecia com ele, né? O foco era aparecia a coordenada p sobre 2, né? A quantidade de p sobre 2 ali aparecia. Ah, apertei algum botão aqui que não era. Só um momento. Deixa eu ver como é que eu volto aqui. Cancela isso. Tá? O foco ali era p sobre 2. Bom, e agora... Agora esse P não está aparecendo nas coordenadas do foco, né? Então, como é que eu... O que era esse P, na verdade? Esse P, tá? Você pode olhar para ele como essa distância que você percorre da reta diretriz até chegar, estou colocando em vermelho ali, ó, até chegar ao foco. Nesse caso, é 4 unidades, né? Da reta diretriz até o vértice tem 2 unidades, do vértice até o foco mais 2. Então você tem aqui, até chegar ao foco, você tem 4 unidades. Respeitando o sinal, já que essa parábola está voltada para baixo, você tem que completar aqui com menos 4. Então a sua equação aqui, ela é da forma, tá? Ela é x menos 3 ao quadrado igual a 2 vezes menos 4, menos 8y mais 1. Certo? Então essa é, vou marcar aqui, essa é a equação procurada nesse caso, tá? Bom, para o vídeo não ficar muito grande, vou fazer um segundo exemplo no próximo vídeo. Até mais.